Boa noite! Boa noite, boa noite! Muito prazer ter vocês aqui. Boa noite, pessoal! Vamos entrando para mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo. Boa noite, Dr. Paulo Zio! Boa noite! Bem, para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Paludo, especialista em vitiligo da Clínica de Vitiligo, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência, né, Paulo? Sobre o tratamento de vitiligo na face. Exatamente. Acho que a gente tem uma experiência boa no assunto e já são quase 14 anos que a clínica existe, mais de 9 mil pessoas atendidas. Eu acho que a gente já tem um pouquinho de bagagem para falar. E acho que Já tem. bem atendidas. Já temos, os resultados estão aí para comprovar, né? Nós estamos sempre mostrando nossos resultados, porque nós Exatamente. fazemos e os resultados estão aí para comprovar a eficácia do tratamento que nós realizamos. E as pessoas que tratam conosco estão aí também para contar suas experiências sobre o tratamento maravilhoso que nós desenvolvemos aqui na Clínica de Vitiligo. E nós vamos falar hoje sobre esse assunto tão relevante que é o vitiligo na face, né? O tratamento do vitiligo na face. Então, o vitiligo pode se manifestar em qualquer área do corpo. Pode surgir, as manchas podem iniciar em qualquer região, mas a face é o local onde há maior impacto, né? Em geral, as pessoas são mais impactadas quando quando as manchas acometem a face, porque a primeira área que nós vemos de uma pessoa nós chegamos com o rosto antes de mais nada, então o rosto realmente é a área mais visível e que mais incomoda os pacientes, de um modo geral. Então, esse é o fator, né, que principalmente assim, a face é uma área que a gente cuida mais, que a gente não quer manchas nem brancas nem escuras, né? Então é uma área que a gente se preocupa muito. E o rosto tem algumas particularidades em relação ao tratamento, né? Por características que são bastante específicas da face, né, Paulo? Exatamente. Né? Nós vamos ter várias formas de recuperar a cor da área tratada, né? E a principal forma de recuperar a cor é a partir dos pelos. E o rosto, ele é inteiro coberto de pelos. Então, geralmente, ele tem um ótimo resultado no tratamento. Apesar de ser a área que geralmente mais incomoda as pessoas, por outro lado, é a área que costuma responder mais rápido, melhor, com maior capacidade de pigmentação do que as outras, né? Voltando aqui, a principal forma de recuperar a cor é a partir dos pelos. E a única área do rosto que não tem pelo são os lábios. O restante todo tem pelo, né? Então, geralmente é uma área que, quando a pessoa vê, ela tem muita capacidade de melhora. Nós vamos ter também outras formas de recuperar a cor. A mancha pode fechar de fora para dentro, pode repigmentar a partir das células de pigmento vivas na camada superficial da pele. Como você vê isso? A pele está mais clara do que o normal, né? Está aqui a cor normal, está aqui o branco, ela não ficou no branco. Ela diminuiu um pouco a cor. Isso significa que ele tem células de pigmento viva na camada superficial da pele. Então, pode ser que recupere dessa forma também. Mas a principal forma é a partir dos pelos, né? Então, quando você examina o rosto, a testa tem pelo, pálpebra tem pelo, o nariz tem pelo, a orelha tem pelo. Por isso, a face geralmente repigmenta tão bem, muito melhor do que outras áreas, muito mais rápido do que outras áreas, apesar do incômodo que ela pode causar. Né, Patrícia? Exatamente. Então, assim, tem alguns fatores que fazem, né, com que a resposta seja bastante positiva no rosto, né? Então, é isso que o Paulo falou da presença de pelos, né, que é importante. É também uma região que nós, né, por ser um cartão de visitas, como eu li aqui um comentário, realmente é nosso cartão de visitas, é a área que a gente cuida mais. E por se importar mais, trata melhor, né? Então, é muito mais fácil você passar um medicamento no rosto do que passar no pé, né? Então, a gente acaba cuidando mais dessa área. Então, os tratamentos são mais bem feitos, o creme mais bem aplicado, além de ser uma área de fácil exposição ao sol, que a gente vai conversar também um pouquinho Exatamente. sobre o sol como tratamento, pega a luminosidade, querendo ou não,
só de sair na rua e se expor um pouquinho ao sol já está fazendo um tipo de tratamento. Então, são fatores que fazem com que as manchas do rosto melhorem mais rapidamente, né? E lembrando sempre que o vitiligo vai se manifestar na face de formas diferentes, né? O vitiligo pode se manifestar com tipos diferentes de vitiligo, né? Então, geralmente, a gente vai ter o vitiligo segmentar ou não segmentar, né, Paulo? Então... Exatamente. Nós vamos ter vários tipos de vitiligo, mas a principal divisão dos vitiligos que vão acometer o rosto são 3, principalmente. Vitiligo vulgar, que o que caracteriza o vitiligo vulgar? Simetria. Então, pegou uma pálpebra, pega a outra. Pegou um lado da boca, pega o outro. Pegou um lado do queixo, pega o outro. Né? Pegou um cotovelo, pega o outro. Pegou a mão direita, pega a esquerda. Assim ele vai simétrico. Então, quando você olha no rosto e vê os 2 lados acometidos, é o vitiligo generalizado, o vitiligo vulgar. Geralmente, esse tipo de vitiligo ele apresenta uma resposta, uma capacidade de resposta ao tratamento enorme. Muito, muito boa. E dificilmente você não consegue recuperar bem a cor quando ele tem chance de pigmentar. O vitiligo, o outro tipo de vitiligo, é o que se chama de vitiligo segmentar. E o que caracteriza, e o outro tipo ainda, que é importante, seria o vitiligo universal. Aquele que vai deixar a pessoa com pelo menos 70% do corpo branco. E aí muda a nossa direção terapêutica. Né? Então, o que caracteriza o vitiligo vulgar? Primeiro, simetria. É um vitiligo, geralmente, que dá poucas manchas ao longo da vida, não é uma doença agressiva. A maior parte das pessoas vai ter poucas manchas ao longo da vida. Apesar de dar poucas manchas, ele pode dar mancha em qualquer lugar do corpo, sem exceção, do couro cabelo da planta dos pés, qualquer lugar pode ter mancha. É um vitiligo que costuma responder bem aos medicamentos, porque ele não costuma ser agressivo com os pelos. Por outro lado, é um vitiligo que não tem cura. Ou seja, ao longo da vida, você geralmente vai alternar fases de atividade, em que o vitiligo pode piorar, com fases de estabilização, onde não tem como o vitiligo piorar. Tá? O outro tipo que acomete bastante é o vitiligo segmentar, né, Patrícia? O vitiligo segmentar é um tipo bem específico de vitiligo. Ele é um vitiligo localizado, ele se manifesta na pele de uma forma unilateral, em faixa, então ele acomete somente um lado do rosto, né? Então, de uma maneira bem unilateral e uma faixa que vem num trajeto linear. Então, a mancha forma um aspecto mais linear, geralmente. Ela pode ser uma mancha só, menos manchas, mas, de um modo geral, vai acometer o rosto de uma forma unilateral. Então, pode ser, às vezes, mais extenso, pegando toda a hemiface, né, metade da face assim, mais acometida, ou pode ser só em alguma região da face, muito comum. Às vezes pode pegar aqui no queixo, né, e vir assim para a região do pescoço, mas é sempre de uma forma unilateral e, em geral, tende a ser uma faixa, mas às vezes pode ser uma única mancha mais localizada. Esse tipo de vitiligo tem um surgimento rápido. O acometimento dos pelos é muito precoce, então geralmente a mancha surge e rapidamente os pelos já ficam brancos, o que não costuma acontecer no outro tipo de vitiligo, né? No vitiligo que é bilateral, geralmente o acometimento dos pelos é tardio, quando ocorre, né? Às vezes nem ocorre, mas o vitiligo segmentar é muito rapidamente, envolve muito rapidamente os pelos. Então é um vitiligo que pode ser mais resistente ao tratamento clínico, então, às vezes, com cremes, sol, infoterapia, injeção. Às vezes, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade na melhora, mas é um vitiligo que a gente considera curável, porque ele é muito estável. Então, em geral, ele vai surgir, vai ter o seu acometimento e vai permanecer naquele local, sem ficar surgindo em vários momentos da vida. Pode, eventualmente, depois de alguns anos ou décadas, ter mais algum aumento, mas, em geral, ele vai ser muito estável. Tá? Então, se não melhorar com tratamento clínico, essas manchas podem ser tratadas com tratamento cirúrgico. Então, a gente acaba pigmentando de uma forma ou de outra. Então, a gente considera, na maioria dos casos, o vitiligo segmentar curável.
Então, assim, a gente sempre vai avaliar, independente do tipo de vitiligo, as características da mancha. Mais do que o tipo, até para definição do tratamento, são as características da mancha. Então, se a mancha tem pelo, não tem pelo, então isso tudo vai nos ajudar a determinar quais os tratamentos. E é possível realizar diversos tipos de tratamento, entre eles, né, Paulo, os tratamentos tópicos, que são, assim, o carro-chefe, que a gente sempre vai usar. É um tratamento tópico, né? A menos que o paciente vá direto para uma cirurgia, mas, em geral, os tópicos a gente usa muito. Exatamente. Geralmente, quando o paciente, você examina um paciente com vitiligo no rosto, a grande maioria vai ter alguma capacidade pigmentar. Talvez não tenha 100%, mas, especialmente quando você fala de segmentar, quando você fala de vitiligo vulgar, se não pegar o lábio, geralmente vai ter uma capacidade de melhorar muito grande. Alguns de 100%, outros muito próximo disso, alguns um pouco menos, porque alguns pelos ficaram brancos, mas a maioria vai ter uma capacidade muito grande. Quando nós pegamos um vitiligo segmentar, às vezes a capacidade já é menor, porque é um vitiligo que ele é muito precoce no começo do pelo. Então, às vezes, você vê o pelo tá branco e a mancha nem apareceu ainda. Então, você tem a mancha, tá lá o pelo branco, aí você olha em volta, você vê outros pelos e não tem mancha naquelas áreas. Só o pelo ficou branco. O vitiligo do rosto, geralmente é um vitiligo que vai bem com vários e vários tipos de tratamento. Com os imunomoduladores, com os corticoides tópicos, eventualmente associando corticoide oral, corticoide injetável, sulfoterapia, tem várias coisas que podem ser feitas. Mas, geralmente, vão para um paciente típico, para o habitual, é o que tem algumas manchinhas na face. Tem gente que vai realmente ter a face toda branca, ou quase toda, mas a grande maioria vai ter algumas manchas só. E esse tipo de paciente, se ele estiver numa fase evolutiva tranquila, geralmente você vai resolver muito bem o problema dele com corticoide tópico, mais um corticoide injetável, por exemplo, ou um imunomodulador, Protopic, ele deu, e geralmente você vai conseguir resolver a vida dele dessa forma. O rosto, é isso que a Patrícia falou, apesar de ser a área que mais incomoda, é a área que tem melhor capacidade de pigmentação. Né? Por quê? Porque é todo coberto de pelo e o rosto, repare que se você tiver um corte no rosto, um corte no braço, o do rosto cicatriza mais rápido, a cicatriz fica mais discreta, tudo, porque ele tem muito maior capacidade de regeneração que outras áreas do corpo. Então, por isso, o vitiligo também melhora muito mais fácil. Tá? Além dos tratamentos tópicos, nós também vamos ter tratamentos sistêmicos, né, Patrícia? Então, em alguns casos, quando o vitiligo está piorando assim, de forma muito significativa, né, a gente pode considerar a medicação oral como uma forma de estabilizar o vitiligo. Quando o aumento se dá apenas no rosto, em geral, a gente consegue estabilizar apenas com os tratamentos tópicos, fototerapia, né? Nós pensamos muito mais num tratamento oral quando o vitiligo, por exemplo, está aumentando de forma significativa nas mãos, nos pés, ou nem de forma tão significativa, mas aumentando em áreas que têm mais dificuldade de melhora, né, que são essas áreas que não têm pelo. Mas em algumas situações, se o vitiligo está muito agressivo, está acometendo o rosto de uma forma muito agressiva, nós podemos considerar o uso de medicamento oral. Então, a indicação vai ser realmente assim, uma fase de piora muito significativa, né? E essa pode ser uma das indicações para estabilizar o vitiligo. Então, é uma possibilidade que a gente utiliza em alguns casos. Mas, como eu falei, está aumentando, mesmo quando ele é muito extenso, às vezes não há necessidade na face de instituir uma medicação oral. Medicação oral, ela é interessante, é importante, mas a gente sempre tem que lembrar que pode ter efeitos colaterais. Então, a gente tem que usar quando realmente necessário, né? Tem que sempre pesar o custo-benefício. Em geral, os efeitos colaterais são poucos, nós orientamos bem os pacientes, né? Pode ter ganho de peso, às vezes espinha, alguns efeitos que a gente pode controlar com uma orientação adequada. Então, o tratamento oral é um dos tratamentos. E o Paulo mencionou sobre um tratamento que é injetável. Eu até gostaria de mostrar, Paulo, você estava falando sobre essa capacidade de pigmentação, né? Já até queria compartilhar aqui uma foto. Pode mostrando. Então, assim, essa capacidade de melhora que o Paulo estava mencionando, né, dos pelos, do que a gente avalia, né? Então, quando a gente vê um paciente que tem um vitiligo bem extenso,
a gente avalia essa questão muito do pelo, que o Paulo também estava mencionando, né? Então, os pelos, quando pretos, vão nos dar mais capacidade de melhora. Como a gente pode ver aqui, que é justamente ao redor dos folículos que surgem os pontos de pigmento. Então, neste paciente, ele tinha muitos pelos pretos. Então, aquilo que o Paulo falou sobre capacidade de pigmentação. Mas, em uma pequena área, ele tinha pelos brancos, né? Então, esse paciente, ele fez um tratamento por 4 meses, inclusive com o tratamento que o Paulo vai mencionar agora, com as injeções, e após 4 meses ele já apresentou uma resposta muito significativa. Mas nesta área, onde os pelos já estavam brancos, permaneceu branco. Então, a resposta dele foi incrível, né? E ele fez um tratamento que o Paulo vai falar, comentar para vocês agora, que são as injeções, que é um tratamento que a gente usa muito na clínica de vitiligo, né, Paulo? Muito. A injeção não é um tratamento, é um protocolo nosso, é uma coisa que nós, é um protocolo que nós desenvolvemos, tanto a dose quanto a forma de fazer, tratando os pacientes, né? Então, o primeiro paciente que nós fizemos corticoide injetável foi um paciente chamado Rogério. Isso foi em 2009, se não me engano, foi 2008. Tem bastante tempo. Não existe esse protocolo na literatura mundial. E o que eu observei? Comecei a observar, comecei a fazer vitiligo, e comecei a observar que, poxa, eu tenho pacientes com uma capacidade enorme de melhora e que simplesmente não estão melhorando. Então, eu peguei o corticoide injetável, que existia no Brasil na época, que era o Telacorte 40, e comecei a injetar nas manchas. E nós começamos com uma dose X, e alguns pacientes tinham atrofia da pele, a pele ficava um pouquinho mais funda, e aí nós fomos diminuindo a dose até alcançar uma dose que não desse atrofia e que tivesse um ótimo resultado de repigmentação. Então, esse primeiro paciente, o Rogério, foi assim. Então, ele tratou, passou o remédio. Pegou sol tudo e não estava andando. E fazendo a injeção, um mês depois, as manchas tinham sumido, as manchas que ele tinha. Ele tinha poucas manchas e tal, mas aí foi um marco no tratamento. E desde então, nós começamos a observar essa questão do corticoide injetável e começamos a ver que isso mudou o tratamento das pessoas. Isso mudou o resultado. E começamos a fazer e desenvolvemos protocolos de uso do tratamento injetável, né? E não tenha dúvida, dá um gás no tratamento, uma resposta ao tratamento que os outros sozinhos nem sempre vão dar. Então, é uma coisa que a gente faz em quase todos os pacientes. Quando tem indicação, dificilmente o paciente escapa. Só se ele tiver muito medo de injeção. Então, o corticoide injetável, ele é um tratamento ótimo, é um tratamento que ajuda muito a pigmentar. Só que tem uma coisa, não é tratamento único. Nós vamos associar com os outros tratamentos. Eventualmente apenas tópico, eventualmente com tratamento oral, né? E sempre, junto do tratamento injetável, nós vamos precisar também de luz. Correto, Patrícia? Correto. E você mencionando, né, os tratamentos injetáveis, então, realmente, assim, na minha opinião também é essa, assim, que acelera muito a pigmentação, é um diferencial que a gente pode oferecer, né, aos pacientes, que a resposta realmente acaba sendo bem significativa. Então, luz, né, é a fototerapia. Então, a fototerapia é um tratamento que ajuda, seja qual for a área do corpo, o vitiligo sempre responde muito à radiação, né? O que é utilizado para o vitiligo é a radiação ultravioleta. Em geral, nós utilizamos a radiação ultravioleta B, né? Então, a radiação ultravioleta B tem uma vantagem em relação à ultravioleta A, que também pode ser usado no tratamento do vitiligo. A radiação ultravioleta A, ela requer um agente fotossensibilizante, que é um psoraleno. Então, algumas pessoas aí já devem ter usado ou usam, né? Então, os psoralenos, oxoralém, trisoralém, 8-MOP, viticromin, mama cadela, esqueci de algum, Paulo, acho que é isso. Óleo de bergamota, né? São vários.
Então, existem substâncias que são fotossensibilizantes e quando associadas à radiação ultravioleta A, elas causam um efeito terapêutico. A desvantagem de se usar uma dessas medicações é que pode ter um efeito colateral indesejável. Então, os psoralenos, para quem já tomou oxoralém, tesoralém, né, pode falar aí, eu já tomei, eu tomo. Essa medicação dos psoralenos pode causar intolerância, né, no estômago, pode dar mal-estar gástrico, pode alterar o fígado, pode causar dano ocular. Então, quem toma essa substância, se você está tomando essa substância, saiba que você precisa usar óculos escuros durante todo o dia, quando você estiver em uso dessa substância, porque pode ocasionar realmente um dano ocular. Tem que usar óculos escuros, assim, para proteger o olho. Então, deixa eu me interromper você. Não é óculos escuros bonitinho, maneiro, não. É óculos escuros feio. Tem que fechar por cima, pelos lados e por baixo. Não pode entrar luz, porque se a luz entrar, ela pode danificar o cristalino, causando catarata. E dependendo da sua idade, pode danificar também a retina, causar perda parcial da visão. Desculpa, então, Patrícia. Não, bem colocado. Então, assim, tem que ser uma proteção adequada. Não pode ser qualquer óculos de sol, mesmo como o Paulo mencionou. E tem que ter a proteção de radiação ultravioleta A, porque nem todo óculos tem, né? A radiação ultravioleta A, inclusive, ela passa facilmente através do vidro, né? Então, não basta ser um óculos qualquer, tem que ser um óculos que tenha a proteção. Então, a nossa preferência é sempre pela radiação ultravioleta B, né? A radiação ultravioleta B pode ser utilizada, pode ser feita com o sol, né? Nós indicamos muito sol, então é uma forma barata, de graça, né, de tratamento e que traz efeitos maravilhosos. A face é uma área que é fácil de expor, então independente da área do local onde você estiver, você consegue expor, diferente de axila, quadril, tem algumas áreas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de exposição, mas o rosto é uma área um pouco mais fácil. É claro que algumas pessoas, assim, têm um certo receio das manchas e se sentem muito impactadas com a presença das manchas e cobrem com maquiagem, e às vezes se sentem constrangidas para tirar a maquiagem e pegar um sol, por exemplo, na hora do almoço, né? Então, às vezes a pessoa sente um certo constrangimento em relação a isso, mas nós temos opções ao sol. Então, às vezes por motivos de trabalho, do horário do dia, né, que a pessoa não consegue se expor, pode ser feita pode ser feita a fototerapia de forma artificial, que pode ser em cabines, em casos de pacientes que têm um vestido muito extenso. Então, raramente nós encaminhamos um paciente para cabine de fototerapia, porque acaba abrangendo uma área muito extensa, né? Então, especialmente quando a gente quer tratar o rosto apenas, ou o rosto em poucas áreas, a gente dá muita preferência por tratamento de fototerapia portátil. Então, é um aparelho pequeno, né, que pode ser utilizado, assim, nas manchas. Então, a pessoa não precisa ficar exposta ao sol, caso a pessoa, né, não goste de exposição ao sol, ou sinta receio por conta da maquiagem. Então, esse aparelho pode ser feito em casa, a pessoa pode ficar assistindo uma série, fazendo a luz. Né? Então, assim, o Lucas Pedrosa, inclusive, falou sobre isso, que ele usa muito o aparelho de fototerapia portátil, ele faz isso, liga uma série, enquanto ele está assistindo a série, ele está lá fazendo no sofá de casa dele. Então, é um tratamento que é muito confortável, pode ser feito de manhã, de madrugada, final de semana, você não precisa ir a uma clínica para fazer, então ele é muito, muito pertinente, assim, é muito adequado para crianças, inclusive, a gente usa muito. Então, para rosto, é um tratamento que a gente usa bastante, né? Alguém perguntou aqui sobre laser. O laser é uma forma de fototerapia também. Funciona? Funciona. Só que é o seguinte, qualquer das formas de fototerapia que nós utilizarmos, ela precisa ser feita pelo menos 2 vezes na semana. O ideal são 3 vezes na semana, mas mínimo, isso é teoria de fototerapia. Então, no mínimo, 2 vezes na semana, tá? Então, o laser acaba sendo um tratamento caro e que não tem um benefício maior do que as outras modalidades de fototerapia. Então, laser não vai ser superior ao sol, que é de graça, e laser não vai ser superior a um aparelho portátil de fototerapia, que vai ter um custo muito menor, você vai fazer em casa e você vai fazer 3 vezes na semana. Então, assim, eu vejo muita gente que fala que faz laser 1 vez na semana. Pode até ter, mas assim, é um dinheiro gasto que não vai te trazer um benefício que você espera. Então, o laser, se você quer fazer, enfim, se é uma opção, se você foi indicado para fazer, pelo menos 2 vezes na semana. Eu considero, né, nós consideramos um tratamento muito caro, que não traz um benefício. Então, nossas preferências são pelo sol, geralmente,
ou a fototerapia, que são tratamentos que a gente usa muito. Então, os tratamentos clínicos, eles vão nos ajudar, né, até um certo ponto, né, Paulo? Então, assim, é como esse paciente que eu mencionei, né, sobre, com a resposta, né, ao... Ai, queria mexer agora, perdi aqui o negócio. Enfim, não estou conseguindo. Como assim, a gente vai com o tratamento clínico até onde tem capacidade de melhora. Sempre que houver capacidade de melhora, nós vamos escolher o tratamento clínico. Quando não houver mais capacidade de melhora, seja porque os pelos já estão brancos na área, seja porque não há pelos na área. Então, neste momento, nós podemos ir, né, Paulo, para um tratamento cirúrgico. Exatamente. Só falar um pouquinho do laser aqui, já fiz muito, muito, muito laser. E realmente eu não vi nada no laser que eu falasse, nossa, isso aqui é incrível. Não, achei muito pelo contrário. Era extremamente caro para o paciente, extremamente caro para o médico, para um resultado absolutamente normal, né? Então não compensa, é uma equação que não compensa para o médico pelo preço do equipamento e não compensa para o paciente pelo preço do tratamento. Fica tudo muito caro e você não vai ter um benefício superior do que outros tratamentos, mais simples e mais baratos. E outra coisa que nós estávamos conversando, que eu e a Patrícia conversamos várias vezes também, é sobre o sol nessa pandemia, como os pacientes que fizeram consulta online têm conseguido ótimos resultados. Porque eles estão conseguindo pegar sol, coisa que no dia a dia, no nosso cotidiano, não é tão fácil pegar sol. Mas como as pessoas estão em casa, elas estão conseguindo se expor melhor ao sol e o resultado está sendo muito bom. Então, são coisas que a gente acaba observando nesses períodos também, né? Nesses períodos. Acho que é o primeiro período de pandemia que a gente vive, mas é uma coisa que nós estamos observando. As pessoas estão conseguindo pegar sol e o resultado está sendo ótimo por conta disso. Quando não tem mais capacidade de melhora, o tratamento ele passa a ser cirúrgico, né? Então, você vai ter várias formas de operar, de realizar a cirurgia. A que nós mais usamos é a que se chama microenxerto de 1 milímetro, micropunch de 1 milímetro. É uma técnica já descrita há mais de 50 anos e nós acabamos dando um desenvolvimento maior a essa técnica. Por quê? Nós elegemos como área doadora, o que nós mudamos em relação ao que já existia? As pessoas geralmente tiravam pele da região sacral, né? Então fica tudo marcadinho ali, então debaixo do bumbum. Então fica marcado também, né? Nós não fizemos mais isso, passamos a tirar pele de trás da orelha, então não fica marca. Fica, sim, é excelente. E nós tiramos pedacinhos de pele extremamente finos. Qual que é a vantagem disso? Quando você tira pedaços de pele mais grossos, você tem o que se chama aspecto em pedra de calçamento, porque ficam aqueles pedacinhos de pele mais altos. Quando nós fazemos ele com 1 milímetro e bem fininho, não fica, isso não acontece. E outra coisa que não é descrita na literatura, que nós desenvolvemos também, foi o cuidado com as margens. Porque quando se opera uma área, então, você chegou lá, por exemplo, tem que operar isso aqui, botei os pedacinhos de pele sem cuidar bem da periferia, isso aqui fica um halo mais claro. E quando esse aqui vai ficar com a pele de cor normal, aqui em volta vai estar normal, mas vai ficar um halo mais claro. E esse halo mais claro, como ele não é branco, é uma das coisas mais difíceis de resolver. Então, quando nós vamos operar, nós cuidamos muito bem da periferia para evitar que fiquem essas áreas mais claras. Tá? E o que nós mais usamos é o micropunch de 1 milímetro, onde nós vamos tirar, então, pedacinhos de 1 milímetro de trás da orelha e vamos colocar dentro das manchas com espaçamento médio de meio centímetro entre elas. Porque cada enxerto que você coloca, você foi lá, colocou um enxertinho de 1 milímetro, ele vai fazer um halo de pigmentação com meio centímetro de diâmetro. Então, quando eu coloco os enxertinhos com meio centímetro, eles vão se encontrar aqui no meio e vão fechando a mancha. E o resultado, geralmente, ele é ótimo. Ótimo, ótimo. Mas, assim, de novo,
As coisas têm um momento certo de serem feitas, não é a qualquer momento. Então, quando nós vamos falar em cirurgia, nós temos que, primeira coisa, ter uma indicação correta, ou seja, a mancha não tem capacidade de melhora, a mancha o vitiligo está parado, está estável. Geralmente, se for vitiligo segmentar, eu espero pelo menos 6 meses, se for vulgar, pelo menos 1 ano. Para aí nós entrarmos no tratamento cirúrgico. Existem outras técnicas também, mas essa é disparada a principal que nós fazemos. E quando a pessoa tem um vitiligo mais extenso, nós também temos opção de despigmentar, né, Patrícia? Então, assim, existe o tipo de vitiligo universal, que é um tipo de vitiligo que acomete mais de 80% do corpo. Esse vitiligo, a capacidade de pigmentar esse vitiligo é muito baixa às vezes, quando realmente acomete uma área muito extensa, não apenas o rosto, estou falando de uma forma geral, do corpo todo. Quando a gente tem um acometimento assim, mais de 80% do corpo, a indicação pode ser a despigmentação. Então, existem formas, né, de despigmentar a pele. Então, para que as poucas áreas de pigmento que sobraram, elas podem ser clareadas de uma forma mais definitiva. Não adianta usar clareador comum, não adianta usar hidroquinona, né? São medicamentos importados que geralmente nós indicamos e que devem ser comprados de fora do Brasil, mas são facilmente comprados assim pela internet e que promovem o clareamento gradual, rápido, até em torno de 2 meses. Em geral, a gente já tem respostas bem significativas e que é uma indicação apenas para o caso de vitiligo que acomete mais de 70% a 80% do corpo. Eu fico muito preocupada porque às vezes as pessoas indicam eu vi um Instagram, outro dia uma paciente me enviou dessa medicação, que é um clareador definitivo, né? É um despigmentante definitivo, e vendo as pessoas comprando pela internet, pessoas mesmo que tem pouca mancha assim no rosto e com muita capacidade de melhora, e aí acabam caindo nessas conversas de tratamentos assim que sem orientação médica, e de pessoas que estavam clareando a pele toda do rosto de uma forma definitiva, sendo que teriam muita capacidade de melhora com tratamento clínico. Então, achando ótimo, porque a pele está homogênea, mas a sua pele vai ficar totalmente branca no rosto e o resto do corpo vai continuar pigmentando. Então, a nossa opção é sempre por pigmentar. A despigmentação é em casos mais extremos, né? Ela pode ser realizada, esse produto é tópico, não é de tomar. E é uma opção, assim, realmente em casos bem extremos. Então, a nossa opção primeira é sempre pigmentação, né? Teve uma pergunta aqui até falando sobre, Paula, cirurgia, né? Então, a Ivacir, linda, que está aqui em Brasília. Gente, estou aqui em Brasília ainda essa semana, tem mais alguns dias aí. Quem tiver interesse ainda em consultar, talvez tenha alguma vaga ainda. E ela perguntou sobre o transplante de melanócitos, se pode ser usado pele de um doador. Né? Na verdade, não, a pele é sempre retirada do próprio paciente, né? Não tem rejeição nenhuma, então é sempre retirada do próprio paciente. Exatamente. Porque se a pessoa você tirar de outra pessoa, você vai ter a mesma rejeição que uma pessoa que recebe um transplante cardíaco, renal, hepático, vai ter que tomar remédios para inibir a sua imunidade o resto da vida. E isso não tem lógica quando se trata de vitiligo. Né? E voltando aqui, falar 2 coisas. Uma, quando nós começamos a fazer a cirurgia do microenxerto de 1 milímetro, eu lembro que eu botar 5 enxertos, eu passava a semana preocupado, de tão trabalhoso que era aquilo. Né? E depois a gente fazendo. Depois a gente coloca 100, 200, 250, de boa. Como mudou. E nesse site do despigmentante, não era só vitiligo, gente com mancha de acne, gente com melasma, ou seja, uma indicação completamente errada do uso da medicação. Tá? E medicação é uma coisa muito séria. As pessoas brincam com medicamento, mas medicamento é muito sério. Medicamento sem efeito colateral não é medicamento. Tá? Luca e Núbia falaram aqui, ó. Tenho vitiligo na face, já cuidei com laser, fiz vários tratamentos, mas nunca consegui melhora total. Meu vitiligo é de um único lado da face.
Ou seja, voltando aqui ao que a Patrícia falou, é aquele vitiligo, muito provavelmente, eu não vi, mas muito provavelmente, aquele vitiligo unilateral, vitiligo segmentar. Por que o vitiligo o seu não melhorou todo? Porque provavelmente é um segmentar, então provavelmente parte dos pelos ficou branca. E aí a sua capacidade de melhora ficou muito pequena, e o tratamento, nesse caso, ele deixa de ter indicação clínica e passa a ter indicação cirúrgica. Tá? A pergunta aqui também, qual tempo é indicado a cirurgia? Então, é exatamente isso que o Paulo está falando. Não existe, sim, um tempo. Quando que eu posso fazer? Primeira coisa, né? A primeira coisa tem capacidade de melhora com tratamento clínico? Tratamento clínico. Aí chega num ponto que não vai mais, que é exatamente esse caso que o Paulo está falando. Empacou ali, não vai mais, não tem mais capacidade. Aí o tratamento pode ser realmente cirúrgico. Para fazer uma cirurgia, de qualquer forma, nós sempre esperamos que o vitiligo esteja parado há pelo menos 1 ano. Então, assim, não tem capacidade nenhuma de pigmentar, está com os pelos brancos, mas está numa fase de aumento, este não é o momento de fazer a cirurgia. Então, a gente espera, não tem capacidade, a gente tenta realmente um tratamento tópico, vai tentando um tratamento clínico. O melhor momento para a cirurgia vai ser depois de 1 ano de estabilidade. Isso para qualquer área do corpo. Estão perguntando sobre... A Beatriz falou que foi uma consulta hoje que adorou. Ah, que ótimo. Beijos. Então, tem gente perguntando aqui sobre consulta online, pessoal. Assim, a gente tem feito muito. Eu estou muito feliz, nós estamos, né, Paulo, com o alcance que nós temos tido das consultas online, com resultados que nós temos recebido. Nós temos postado alguns resultados de pessoas que estão enviando, nós temos postado depoimentos de pessoas que têm passado pela consulta online, e assim, realmente tem depoimentos assim, me senti frente a frente com o médico, porque realmente a gente consegue, através da consulta online, promover muita resposta. O tratamento não vai ser diferente de uma consulta presencial. Então, nós temos conseguido atingir pessoas que vão ter dificuldade, especialmente agora na quarentena, mas não só pela quarentena. Então, se você mora no interior, né, de algum estado muito distante, você vai ter todo um deslocamento, você tem que vir para uma cidade talvez que você não conheça, então talvez você sinta um certo receio disso. Agende sua consulta online, posso garantir que você vai sair satisfeito, posso garantir que você terá resultado. Então, em algumas situações, às vezes a consulta presencial é necessária, mas em geral a consulta presencial é necessária se for um procedimento, como uma cirurgia, por exemplo. Mas às vezes para um tratamento inicial, né, mesmo às vezes um vitiligo que é segmentar, que tem pelos brancos, muitas vezes a gente inicia um tratamento clínico para tentar fechar ao máximo, para depois pensar na cirurgia. Então, a consulta online é super recomendo, as pessoas estão bastante satisfeitas, atendemos o Brasil, o mundo, vários pacientes de vários países, então tem sido algo bem legal. Então é só agendar através do nosso WhatsApp, tá? No nosso Instagram que você encontra nossos contatos, é só agendar. Nós agendamos assim, então, para vários estados. Nós atendemos, então, Florianópolis, atendemos Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses estados nós atendemos de forma presencial. Alguém perguntou de Curitiba, né, para dar uma esticadinha na agenda para ter Curitiba. Nós somos, assim, eu e o Dr. Paulo atendemos em vários estados, então a gente tenta se desdobrar ao máximo, para chegar ao máximo perto dos nossos pacientes. A gente quer estar o mais perto possível, mas a gente não consegue ainda abranger todos os estados do Brasil. Então, assim, a gente recebe muita gente do Paraná, né, em Curitiba, em Florianópolis, então... Às vezes, assim, a gente vai um pouquinho, você vem um pouquinho e a gente se encontra. Ou então, considera a consulta online para um primeiro momento, né? Olha, já sei, a gente combina um dia de ir a Curitiba fazer o passeio do trem para Morretes, que dizem que é um dos passeios mais bonitos que tem no mundo, e a gente tem de ir lá um dia. Ó, quem está aqui na live, quem entrou, foi José Luiz Tejon. Quem não conhece... Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, que eu já ouvi falar, que fala super bem de qualquer assunto. Já sou fã dele há 12 anos. E nós fizemos uma live com ele, é uma live assim, que muda a forma de você pensar as coisas. E ela tem no IGTV da clínica. Quem não viu, vá assistir, porque é demais. Eu não vou levantar aqui para pegar, mas eu já tenho minha coleção de livros dele. Eu tenho 7, 8 livros dele aqui em casa.
Tá? É demais. Vale a pena ir lá assistir a live com ele. E ó, não é só com você, não. Ó. A Simone falou: o meu repigmentou super bem graças ao tratamento na clínica de vitiligo. É minha paciente, tá? Também gosta de mim. É claro, você é meu professor, Paulo, eternamente, né? Tudo que eu aprendi, devo ao doutor Paulo, aprendi muito com ele nesses muitos anos, então, muita gratidão aí. E, claro, eu sou só uma aluna. Não, sua aluna é nada, você já está ensinando muita coisa já aprendo muito com você. É uma troca, né? Então, deixa eu falar, já que você está procurando falar aqui, o Luca e a Núbia escreveram novamente, mas quando seus cílios já ficaram brancos e sobrancelhas já têm pelos brancos? Isso significa que o vitiligo acometeu já os pelos dessa região. Então, provavelmente, você não vai mais recuperar a cor com medicamento. A sua questão não é mais o medicamento. Se é Tafic, se é Elitel, se é corticoide, se é corticoide injetável, se é fototerapia, se é laser, se é sol. A sua questão passa a ser a sua capacidade de melhora. E é isso que determina a linha terapêutica. Tá? Então, nesse caso, provavelmente vai ter indicação de tratamento cirúrgico. Bom, estão perguntando aqui se na consulta já pode fazer a aplicação na pele. Sim, pacientes que têm indicação, né, de fazer injeção de medicamento nas manchas, já é feito na primeira consulta e o paciente retorna, geralmente mensal, para realizar as aplicações. Tá? Então, já sim, já na primeira consulta já incluímos esse tratamento. Exatamente. Então, ó, o Leonardo Cruz falou que vitiligo no couro cabeludo tem melhor capacidade. Vitiligo no couro cabeludo, ele segue o mesmo padrão do rosto. O couro cabeludo é todo coberto de pelo. Mesmo quando você pegar uma pessoa careca, se você pegar uma lupa adequada e for olhar, você vê que é cheio de fiozinho pequenininho, cheio de cabelinho pequeno. Se esses cabelinhos tiverem a cor normal deles, geralmente pretos, geralmente melhora muito bem, sim. O problema do couro cabeludo é que, geralmente, quando você vai ver que tem mancha, você vai ver porque ficaram os pelos brancos, né? Então, geralmente, a capacidade já é pequena. Mas se tiver uma pessoa calva, careca, geralmente você vai conseguir avaliar melhor isso. Até porque, como pega sol, não é tão branco. Mas se pegar uma pessoa que tem cabelo que não se abrir, isso fica completamente branco. Tá? E aí você não vai ver aquilo ficar mais branco. Isso aí vai ser, em algum momento, aparecendo pelo branco. Eu estou vendo vários comentários aqui de consulta, de Campo Grande, de vários lugares aí de pessoas que fizeram, né, a consulta online, estão super satisfeitas. A satisfação é de vocês, mas eu quero dizer assim, do fundo do meu coração, a satisfação é nossa. Chego a ficar assim, até emocionada de falar, porque a gente, Paulo, a gente, assim, a gente ama o que a gente faz e a gente recebe tanto amor de vocês, assim, então não é uma satisfação de via única, assim, a gente é muito feliz, a gente é muito grato por vocês existirem, porque essa satisfação que vocês têm, certamente não tem como comparar, a gente sabe, assim, o impacto que ver uma mancha repigmentando para quem tem vitiligo, né, o que isso significa, a gente realmente sabe. Mas a satisfação que nós temos, vocês não imaginam, assim, é uma missão de vida nossa mesmo. Então, é recíproco, assim, vocês ficam felizes e nós ficamos felizes também, assim, não é só a felicidade de vocês. Então, a gente é muito grato, a gente recebe muito carinho de vocês, todas essas palavras que vocês nos mandam, todos os comentários, são, assim, super motivadores para que a gente siga fazendo cada dia melhor e siga buscando cada vez mais melhorar e proporcionar o melhor tratamento. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada. Pior que é verdade. Sei lá, a gente recebe tanto, 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 e é muito bom a gente poder ser um ponto positivo na vida das pessoas. E às vezes só de você sentar, você conversar, você explicar, você estar ali do lado, para a pessoa aquilo já mudou muita coisa, sabe? É muito gratificante e a gente recebe muita história, muita lição, muito crescimento de vida vindo
das pessoas com quem nós lidamos. É sensacional mesmo. A gente tem muita sorte de ter esse trabalho. Muita sorte. Vou mandar o contato aqui, tem gente perguntando qual é o contato. Vou mandar aqui o contato. Ó, a Marileide falou o seguinte: você está muito linda, doutora Patrícia Paludo. Um beijo, muito obrigada. A Cleide Azevedo falou: doutora Patrícia está linda de cabelo novo, gata. De cabelo novo. Não vou nem contar desse cabelo, gente. Não vou nem contar que eu estou respeitando o coronavírus e estou com esse cabelo curto. Vocês já podem imaginar o que eu fiz aqui, né? O Luke e a Núbia perguntaram mais uma vez: quem atende BH é a Patrícia. Tá? Eu atendo só Rio e São Paulo. Em BH são a Patrícia e agora a Ana Luísa, que está começando conosco, que é uma dermatologista ótima e que está começando conosco também em BH. Tem gente falando aqui, falando sobre o valor, né, da consulta. A gente entende que, às vezes, para as pessoas o valor é alto, né? Nós entendemos isso. É um valor, assim, que eu acho que para cada um sabe, né? É o valor do nosso trabalho, que a gente se especializa há 14 anos, a gente só vem trabalhando com isso. Claro, né? Então, assim, a gente se dedica a uma consulta que demora em torno de 1 hora. Então, a nossa consulta não é uma consulta rapidinha, de 15 minutos, não é uma olhadinha nas suas manchas. A sua consulta, nós vamos explicar tudo sobre vitiligo, sobre todos os tratamentos, nós vamos optar por um tratamento junto com você, entendendo o seu estilo de vida, nós vamos prestar atenção para a sua vida, o que você pode fazer. O tratamento é caro? Bom, aí também é relativo, né? A gente entende que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, mas o medicamento que a gente mais utiliza custa 25, máximo 30 reais. O sol é de graça e a gente faz horrores com isso. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer só isso e ter excelentes resultados. Então, nós parcelamos o valor em 4 vezes, então vai dar 100 e poucos reais por mês. Você pode parcelar o valor. Você não precisa ficar retornando com muita frequência. Então, nós valorizamos isso, esse é o valor, né, da nossa consulta, então a gente entende que às vezes, né, para algumas pessoas mas se você avaliar, você vai ver que você vai iniciar o tratamento, você pode retornar daqui a 1 ano, mas você vai seguir no caminho certo. Você pode passar por 50 consultas, se não for o caminho certo, você vai gastar dinheiro, isso vai ser gastar dinheiro, não vai ser um investimento num tratamento que vai dar certo. E eu atendi uma paciente até que deve estar aí nos assistindo, que o Dr. Paulo falou numa live que você gasta tanta coisa, às vezes, né, supérflua, você gasta com tanta coisa boba, às vezes você gasta no seu carro e você não gasta em você. E é engraçado que às vezes a gente fala e cai certinho para uma pessoa, né? Ela falou que foi para ela aquelas palavras, ela estava para fazer um conserto do carro dela, e o conserto do carro dela era realmente o valor da consulta. E ela disse, não era um conserto, era uma pinturinha no carro. O carro estava andando. Estava andando. Estava andando. Era questão assim, uma pintura, um arranhão, e ela assim, não, eu vou investir em mim. Então, às vezes é isso, né? A prioridade que você tem no momento. Sim. Aquela coisa do... O corpo fala. Vitiligo entrou em atividade. Se não tiver um bom motivo para me dar, teu corpo está reclamando do que está acontecendo. Às vezes você nem sabe, mas está lá a reclamação. Atendi um rapaz hoje que já teve vitiligo e alopecia areata, 2 doenças 100% ligadas emocionalmente, mas eu não sou estressado. Como não? Estão ali 2 doenças 100% ligadas emocional. Tá? O corpo está reclamando, não está aguentando o que está acontecendo. Então, sabe, às vezes a gente... se teu carro começa a fazer um barulho estranho, você não vai ficar rodando com ele, você vai levar para ver, porque ele vai parar. Você também. Você tem que ver o que está acontecendo com você. Você tem que se cuidar. Você tem que se tratar. Nós temos muita responsabilidade nessa vida. A gente não pode deixar de lado. Nós temos pais, nós temos irmãos, nós temos filhos. Então, estarmos aqui e seguir o curso natural da nossa vida e ter uma vida legal é muito importante. Muito. Tem uma pergunta aqui sobre maquiagem, né? É importante a gente abordar essa questão. Então, assim, quem tem vitiligo pode usar camuflagem, pode usar maquiagem. Então, às vezes, não importa muito a maquiagem, o importante é que ela se adeque ao seu tom de pele, ao seu tipo de pele, se é uma pele mais oleosa ou mais seca, enfim. É importante que a maquiagem se adeque, né? E pode sim usar, mesmo durante o tratamento, pode ser usado.
Mas, quando a gente usa o sol, por exemplo, né, como uma forma de fototerapia, então é importante retirar a maquiagem em algum momento para que se exponha ao sol, né, as manchas, e assim permita uma maior pigmentação. Então, às vezes a pessoa usa tanta maquiagem, tanta maquiagem, tanta maquiagem, vira tão escravo da maquiagem que aprisiona as manchas, sabe? Liberta essas manchas, deixa elas irem embora. Então, em algum momento você tem que tirar. Você pode usar o dia inteiro, se você quiser. Se você for usar, por exemplo, um aparelho de fototerapia, à noite você vai remover a maquiagem e vai fazer a fototerapia. Mas é importante que em algum momento você tire a maquiagem, mas totalmente adequado, pode ser utilizado sem problema nenhum. Então, olha só, geralmente as maquiagens, elas são muito brilhantes, tá? Então, por melhor que você tire, geralmente vão ficar restos de maquiagem. Isso atrapalha o sol, isso atrapalha a fototerapia. O ideal é não usar maquiagem. Pô, mas eu morro de vergonha de sair, eu fico constrangido, as pessoas olham. Vamos, já que a gente já falou do Tejão, vamos falar aqui do Tejão de novo. O Tejão ele falou uma coisa super bacana. 1, 2, 3, no máximo 5% da população é gente que não presta. Gente que vai te discriminar por qualquer coisa, que vai olhar feio, que vai fazer comentário inadequado. Mas isso é uma quantidade muito pequena de pessoas. A maioria das pessoas não está nem aí para você. Então, quando for tocar no assunto, vai ser tentar te ajudar. Puxa, você já foi no médico tal, você já usou o tratamento tal, vai ser tentando te ajudar. Tá? Aquelas pessoas que fazem comentários ruins, aquilo é uma quantidade muito pequena da população, que aquilo incomoda. Né? Se você entrar numa sala que só tem aluno nota 10, mas tem os 3 mais bagunceiros de toda a escola, ela não vai ser conhecida por só ter aluno nota 10, vai ser conhecida pelos aqueles 3 mais bagunceiros de toda a escola. E aqui é a mesma coisa. Então, você acha que está todo mundo olhando, todo mundo reclamando, comentando, fazendo comentários agradáveis, piadas? Esquece, não está. A maioria das pessoas não está nem aí para você. Tá? Normal que na hora que você chegar no seu trabalho, na sua escola, alguma coisa com a mancha aparecendo, as pessoas perguntam: o que foi? O que aconteceu? O que é isso? E aí você vai falar: eu tenho vitiligo, estou tratando, tal, acabou. As pessoas não vão ficar perguntando isso todo dia. Claro, vai respeitando o quanto você consegue, o quanto você suporta, Sim, né? mas tentar conseguir, sabe? Porque faz muita diferença. Você não tem que dar resposta para os outros na rua, você tem que dar resposta para você. Sabe? Você é muito mais do que o olhar, do que o comentário de um desconhecido ou de uma pessoa que não presta. Você é muito superior a isso. Então não se prenda a isso. Não deixa de fazer o tratamento correto para você resolver as coisas, porque durante aquele período de 3, 4 meses vai ficar gente te olhando. Você é muito maior do que isso. Tá? E o Tejano falou uma coisa muito engraçada, que quem olha para a gente faz esse comentário geralmente são pessoas feias. Não são pessoas bonitas. Você olha para a pessoa, ela é feia. E ela faz esse tipo de comentário. Tá? Então, pelo amor de Deus, comentário de desconhecido feio, ninguém merece. Né? Então, mais do que isso. Estão perguntando aqui também, Paulo, sobre pigmentação, sobre o lábio, né? O lábio geralmente é uma área difícil realmente de pigmentar. Por quê? Porque não tem pelo. Então, aquilo que o Paulo estava falando lá no início, né? A área sem pelo vai ter uma dificuldade um pouco maior. Em alguns casos, a cirurgia pode ser uma opção, né? A cirurgia de lábio pode ser uma das formas de pigmentar essa área. É uma das opções. No lábio, geralmente nós vamos usar a técnica chamada bolha por sucção. E geralmente eu vou explicar bem essa técnica. É uma técnica que não é tão leve quanto o micropunch, é uma técnica linda, maravilhosa. Foi aí que toda a história do vitiligo começou, quando eu assisti uma aula sobre isso, em Florença, com o Somesh Gupta, um médico indiano. E ele deu uma aula mostrando essa técnica que é linda, mas o pós-operatório dela é um pouco mais chato. Mas é uma técnica excelente. Tá? Ó, Cristina Domingues. Fiz o transplante a semana passada, estou muito esperançosa agora. Fez comigo. E o que acontece? Ela mandou as fotos, ela vinha do interior de São Paulo, me mandou as fotos, já me descreveu todos os tratamentos que ela tinha feito, nós temos consulta online, todos os tratamentos que ela tinha feito vários tratamentos corretos, adequados, não tinha melhorado. Aliás, ela já tinha melhorado uma parte ficou. Ou seja, que não tinha mais como melhorar, e o tratamento passou a ser cirúrgico. Ela foi direto para a cirurgia linda, e vai dar certo, Cristina.
Tamo junto. Muita fé aí, vai dar certo. E a Patrícia? A Patrícia perguntou, quem tem vitiligo pode fazer depilação a laser? Se o vitiligo for do tipo que dá dos dois lados, não. Tá? Se for segmentar, pode. Mas isso tem que ver. Porque a questão que o Paulo estava mencionando, o pelo é super importante para pigmentar. Então, se você remover o pelo, você vai tirar a sua capacidade de melhora naquela região. Então, por exemplo, eu não tenho mancha na axila. Se fizer depilação na axila, você está removendo uma capacidade de melhora, que se vier a surgir uma mancha naquela região, você vai diminuir suas chances de melhora. Então, agora, se for um vitiligo segmentar, por exemplo, um segmentar aqui no rosto, você quer fazer depilação na axila, já é mais tranquilo, porque o segmentar é mais localizado. Perguntaram, olha, falando aqui, ó, que ela teve 2 vidas. Uma vida foi antes da consulta e a outra foi depois. Gente, olha só, muito, muito legal, muito legal. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês são ótimos, assim, ótimos demais. Perguntaram também sobre a dermopigmentação, né, que é a tatuagem. Dermopigmentação pode levar ao surgimento ou piora das manchas de vitiligo, então muito cuidado. Sim. Quando se faz com o tom da pele para tentar esconder a mancha, a cor geralmente fica muito diferente do tom da pele. Já vi ficar esverdeado, acinzentado, alaranjado, então... Bege, já vi ficar rosa, amarelo, azul, roxo. Eu tenho uma médica, tem uma paciente que ela fez aqui na testa, numa clínica em São Paulo, pagou assim os olhos da cara, os olhos, os rins, o fígado e tal. Fez uma tatuagem aqui para cobrir uma mancha da testa e ficou laranja. Assim, ela ficou laranja. Então, assim, não fica bom. Assim, pesquisem, façam. Se você está muito com essa ideia, faça um teste. Faça um teste numa pequena área, você vai ver o que vai ficar. Não fica. O que acontece quando você faz a tatuagem? Quem já fez aqui, já fiz, ficou ruim, já fiz, ficou ruim. Escreve para gente mostrar para as pessoas que realmente não é uma boa opção. Né? Então, essas coisas que não dão certo, a gente também precisa compartilhar com as outras pessoas para que outras pessoas não caiam nessa mesma cilada, né? Porque é uma cilada. Depois você vai querer fazer a cirurgia, vai achar uma outra forma de pigmentar e não vai conseguir porque tem uma tatuagem laranja lá naquele local. Então, dificulta depois. Sim. E depois, não é só isso. Então, por exemplo, a pessoa tem a tatuagem laranja ali na testa e tem indicação de operar, por exemplo. Você não fazer o micropunch, talvez já não resolva mais. Talvez você tenha que raspar aquilo, mas raspar mais uma vez para tirando o pigmento. Com o pigmento é laranja, nenhum laser vai tirar direito. Então, você literalmente tem que raspar aquilo. Às vezes deixar cicatrizar, raspar de novo para aquilo ficar mais claro, para depois você operar. E muitas vezes você tem que operar usando bolha por sucção. E não micropunch, que é mais simples, mais tranquilo. Tem gente que fala que faz igual, que fica perfeito. Esquece isso. E geralmente quando você faz, uma coisa que eu vejo em vários pacientes é que a pele fica levemente você olha que aquilo tem cicatriz ali, tem de tanto mexer na área, e sempre que a pele fica alterada, os melanócitos têm muito mais dificuldade em se movimentar. Então, às vezes, você olha aquela pele, tem tudo para melhorar, mas aquilo não sai do lugar, porque aquilo está com tecido cicatricial. Isso dificulta a pigmentação. Tá? A Gift Decor falou, a partir de qual idade é recomendado cirurgia? Minha filha foi diagnosticada com vitiligo segmentar final do ano passado, no rosto. Em quanto tempo começa a ver resultados com pomadas? Vamos lá. Geralmente eu opero a partir dos 12 anos. Mas, na verdade, quem vai definir se quer ser operado ou não é a pessoa. Ela pode querer com 10, 11, 12, 15, 20, nunca querer. Cada um vai ter seu tempo. Tá? Mas, geralmente, a partir dos 12... E a criança tem que entender o que vai ser feito, é tudo super explicado. Geralmente, quando vai para a cirurgia, eu coloco com o primeiro paciente da manhã, eu deixo muito tempo, ainda mais se for criança, para ficar lá. Ó, vai anestesiar aquilo, dói, vai demorar, é chato. Enfim. Nosso tempo. Já está terminando?